Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos dar continuidade à nossa semana de atividades, né? Hoje nós teremos aula de ciências e de geografia. Nós vamos começar com a aula de ciências, né? Então, quem pegou sua folhinha impressa na escola, tá com ela em mãos para acompanhar o conteúdo e a explicação, né, do vídeo, não é isso? Na semana passada nós falamos sobre as plantas, né, ou vegetais. Então hoje nós vamos falar sobre as partes das plantas, né? Cada parte da planta ela desempenha uma função importante. Então nós vamos saber aí quais as partes das plantas e quais funções elas desempenham na planta, ok? Então vocês acompanhem a leitura e prestem atenção no vídeo para depois realizar o exercício, ok? Então, como nós sabemos, né, as plantas, elas também são seres vivos, né, que nascem, crescem, reproduzem e morrem também. Elas também podem ser chamadas de vegetais, né, isso? Nós vimos isso lá na aula passada. Então, aí, eu tô colocando a imagem, né, eu vou colocando a imagem no vídeo, né, da sequência das partes das plantas para vocês visualizarem melhor, tá certo? Uma das principais características das plantas é que elas produzem o seu próprio alimento. Então, as plantas, elas são os únicos seres, né, que podem produzir o seu próprio alimento, né? Isso já foi estudado, vocês já estudaram isso muito antes aí, quem lembra desse conteúdo, né? Então, não vai ter dificuldade em realizar a atividade. Cada planta tem seu habitat, né? Nós falamos também disso. Né? Existem as plantas terrestres, né? As plantas aquáticas e as plantas aéreas. Né? As plantas terrestres é que tem na maioria, né? Que tem em grande quantidade aí. A maioria das plantas é formada, né? Boa parte das plantas é formada por raiz, caule, folha, flor, o fruto e a semente. Então, a maioria das plantas, elas são formadas por essas partes. Então, nós vamos estudar cada parte dela, tá certo? E a função que ela desempenha aí na planta. Então, eu vou colocando a imagem aí no vídeo e vocês vão acompanhando a explicação, certo? Primeira parte, né? A raiz. A raiz é a parte da planta que absorve a água, o ar e os sais minerais de que ela precisa para o seu desenvolvimento. E também serve para a fixação ao ambiente, né? Então, a raiz, ela é muito importante, né? É uma parte da planta importante que ela vai absorver a água e os sais minerais que a planta precisa para o seu desenvolvimento. Alguns exemplos aí de raiz, né? Que vocês acho que não sabiam, né? A cenoura, a mandioca, a beterraba também são exemplos de raízes, certo? Vamos passar para a segunda parte, né? O caule. O caule é a parte da planta que sustenta as folhas, as flores e os frutos. Então, é o caule que dá sustentação às folhas, flores e os frutos. É ele que conduz a seiva da raiz para as folhas e das folhas para a raiz. Então, o caule ele vai conduzir os dois tipos de seiva, né? Que é a seiva bruta e a seiva elaborada. A terceira parte da planta é a folha. Então, a folha é a parte da planta que nasce no caule, né? Geralmente, sua cor é verde. As folhas não são iguais. Dependendo da espécie, elas variam em cor, tamanho e forma, né? Então, as folhas, elas têm de vários formatos, de várias cores, né? Então, elas, na maioria, são verdes, né? Mas elas dependem aí, elas não são iguais, elas dependem aí do tamanho, da forma, da cor, né? Então, essa é a parte aí da folha. A principal função da folha é realizar a fotossíntese, né? A respiração e a transpiração. Durante todo o tempo, as plantas respiram como os animais, absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico dia e noite. Então, elas absorvem o oxigênio e eliminam o gás carbônico dia e noite. Vamos falar agora da flor e do fruto, né?
a flor é a estrutura responsável pela reprodução das plantas. Então, a parte da planta que é responsável pela reprodução é a flor, né? Então, ela é responsável pela reprodução das plantas. É a parte dela que se desenvolvem os frutos e as sementes. Então, aí está o esquema da flor, né? As suas partes também, né? Geralmente, as flores apresentam as seguintes partes, né? O cálice, corola, androceu e o gineceu. Então, são as partes aí da flor, certo? Então, é a parte dela que se desenvolvem os frutos, né? Que é a outra parte da planta. E os frutos, geralmente, têm as sementes, né? Que as sementes vão originar também outras frutas, né? Outros frutos, ok? Então, essa foi, né, uma breve explicação sobre as partes das plantas, né? E cada parte desenvolve uma função, tem uma função, como vocês estão acompanhando aí na folha impressa e também no vídeo, tá bom? Então, o exercício da folha vai ser bem simples, é uma experiência que vocês irão realizar, né, com feijão. Então, tá explicando bem direitinho lá como você vai fazer o passo a passo e acompanhar o crescimento aí do feijão, né, como essa experiência que eu coloquei na folha para vocês, certo? E na próxima aula nós faremos o exercício escrito, tá ok? Então essa foi a nossa aula de ciências, espero que tenham gostado, até a próxima aula.